Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei. Nós vamos dar sequência aqui à aula de métodos computacionais, fazendo exemplos da leitura e processamento de arquivos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é baixar a aula, e aqui eu estou mostrando para vocês qual que é o conteúdo da aula que vocês baixam lá no nosso GitHub, né? Vocês vão ver que nesse exemplo aqui a gente vai baixar um arquivo notebook e um arquivo TXT chamado contatos, tá? Então, quando for baixarem lá, pessoal, fiquem atentos que nós vamos empregar esse arquivo contatos aqui, tá bom? Então, vamos lá para a aula, beleza? Aqui é a aula de leitura de arquivos e a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar vocês a adicionar um arquivo aqui dentro da nossa pasta. Então, aqui, pessoal, no ambiente Colab, vocês vão vir aqui, ó, clicar nessa pastinha aqui do lado, tá bom? Dentro dessa pastinha aqui do lado, vocês vão esperar abrir esse arquivo aqui e vocês vão vir aqui, ó, upload, tá bom? Vocês vão clicar em upload e dentro do upload vocês vão subir o arquivo aqui, ó, contatos, tá bom? Isso aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou subindo para a máquina virtual o arquivo que eu quero desejar. E ele até informa aqui, ó, depois que o ambiente for reciclado, né, ou reiniciado, ou fechado, ele vai desaparecer esse arquivo, tá bom? Então, o arquivo está aqui, né? Se você não vê o arquivo aqui, pessoal, é só clicar nessa pastinha aqui, ó, atualizar. Ele vai aparecer aqui. Beleza? Então, vou fechar aqui do lado, o arquivo já está lá dentro. E aí, vou processar aqui, né, pessoal? Primeira coisa, eu vou dar o comando open aqui para abrir esse arquivo TXT e vou usar um comando aqui chamado read. Por quê? Eu quero abrir esse arquivo TXT. Aí você fala, nossa, professor, mas eu nem olhei o arquivo TXT, o conteúdo, então vamos olhar aqui, ó, clica na pastinha. Se eu clicar duas vezes, você pode abrir dentro do próprio notebook Jupyter, tá vendo? Você clica duas vezes, ele aparece aqui do lado. Você tem opções de colocar embaixo, você tem opções de colocar em outra janela. Eu prefiro outra janela, como é que eu fiz aqui agora, tá bom? Então aqui, ó, coloco em outra janela. Aqui tem um contato do Zico e do Cafu, tá bom? E aqui eu vou voltar para o notebook. Então vamos executar aqui os comandos, né? Vou aqui, ó, arquivo, vou iniciar aqui, né? Ele leu, né? Tá tudo ok, o código rodou, né? Aí eu vou usar o método read, né? O que é o método read? Eu vou ler o arquivo, tá bom? Se eu usar o método read, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ler o arquivo inteiro, tá vendo? Esse método read aqui, ele me retornou a leitura do arquivo inteiro. Às vezes isso não é interessante para você, né? Você quer ler coisas separadas, armazenar em locais diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pode usar o comando readline. E aí, eu quero que vocês fiquem atentos ao negócio. Tá vendo que quando eu usei o comando readline, não apareceu nada na tela? Pois é. Isso acontece porque o comando anterior já executou a leitura de todo o conteúdo do arquivo. Ele já chegou ao final, né? Olha aqui, para você ver, a última linha que foi escrita nesse arquivo foi a linha 3. Então, não tem nada abaixo da linha 3. E quando eu executar o readline aqui, não vai ter nada para ele ler. Então, pessoal, sempre quando a gente fazer uma leitura e precisar retornar ao começo do arquivo, a gente vai usar o comando .seek aqui, né? Então, esse método .seek, eu retorno ao quê? Eu retorno ao começo do arquivo. Então, por exemplo, fiz uma leitura, quero usar um comando readline em uma linha específica, eu volto à linha 0. Tá vendo aqui, ó? Usei o comando seek, aí vou executar o readline de novo. Olha que interessante. Olha lá, ó. Agora ele leu contatos, que era o que eu queria, né? Que era a primeira linha. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a esse seek aqui, tá bom? Esse seek linha 0 aqui, beleza? Agora, eu vou fazer o comando readlines. Vou usar o seek de novo, né? Vou voltar à linha inicial do arquivo, fazer essa leitura aí, vocês vão ver o que o readlines vai fazer. Olha o que o readlines vai fazer. Ele devolve para mim em uma lista, tá bom? Todas as linhas. Olha só que interessante. Ele leu contatos, pulou uma linha, ele leu Zico, pulou uma linha, ele leu Cafu, pulou uma linha e armazenou em uma lista. Isso é interessante para mim, porque às vezes eu posso pegar isso aqui e separar manualmente, né? Então, esse aí é um comando interessante. O outro comando interessante é um contador de linhas. O Python ele tem um recurso de fazer um for na própria linha do arquivo. Olha que interessante. Então, eu voltei aqui, fiz um seek, estabeleci um contador igual a 0, fiz uma maneira mais bonita de somar esse contador, né? Quando eu coloco mais igual, é a mesma coisa de eu estar fazendo assim, ó, pessoal. Fonte mais um, beleza?
Então, quando eu faço isso aqui, eu posso omitir essa variável aqui, tá bom? Então, é isso que eu fiz, beleza? Então, olha só. Fiz o seek aqui de novo e vou contar a quantidade de linhas que esse arquivo tem. No caso, é 3, né? Então, olha só. Total de linhas do arquivo, 3. Isso é bastante interessante, pessoal. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem um arquivo repetido e tem uma hora que eu tenho uma linha específica que eu quero tratar ela. Então, isso é bastante interessante para trabalhar com o arquivo, né? Muito interessante. Então, seria isso, tá, pessoal? Seria isso aqui, né? Que a gente poderia fazer, né? Eu posso também vir aqui, né? Dar um print linhas aqui, né? Para ver o que está acontecendo, né? Vamos fazer aqui para vocês verem. Se eu pegar o print, desculpa, pessoal. Se eu pegar o print linhas, ele vai plotar cada linha aqui para mim, tá bom? Então, isso é bastante interessante, né? Nós, ultimamente, passamos por um probleminha aqui nas pesquisas, né? Que a gente precisava acessar um arquivo de um código de elementos finitos, um trecho para alterar um determinado trecho da propriedade do material, e o arquivo era muito grande, né? Não dava para procurar manualmente. Então, a gente usou esse comando aqui, o for linhas em arquivo, tá? O lógico, linhas e arquivo aqui é o nome da variável que estou dando, você pode colocar o nome que você quiser, desde que respeite as regras de sintaxe aí do Python, tá? Então, feito isso aqui tudo, a gente precisa o quê? Fechar o arquivo, né? Então, aqui eu já posto todas as operações, eu vou e fecho o arquivo, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um pouco sobre a aula de manipulação dos arquivos, tá bom? Manipulação dos arquivos que vai ser bastante interessante aí para a gente trabalhar, tá bom, pessoal? Abraço para todos vocês e nós finalizamos a aula aqui de métodos computacionais.